embarque nessa! Eu sou Cris Bart e hoje te levo por uma cidade que respira cultura, história, uma gastronomia excelente e muita diversão. Acabamos de chegar, estamos em Porto Alegre. Preparem-se para explorar sabores únicos, belezas incríveis e muita diversidade. Bem-vindos a Porto Alegre, a capital mais ao sul do Brasil. Embarque nessa comigo! Porto Alegre é o coração pulsante do Rio Grande do Sul, uma cidade vibrante às margens do Guaíba, com 1.300.000 habitantes. Centro cultural, econômico e turístico, Porto Alegre encanta por sua diversidade e oferece experiências únicas para todos os gostos. A cidade tem como símbolo o Monumento ao Laçador, um dos ícones mais emblemáticos do Rio Grande do Sul. E a nossa jornada começa aqui, da Praça da Alfândega, bem no centro de Porto Alegre. Este espaço, este lugar é um verdadeiro patrimônio da cultura e história da capital gaúcha. Essa região surgiu no final do século XVIII. Por aqui existia um porto fluvial, onde mascates faziam venda e troca de mercadorias. Aí nasceu a necessidade de criar-se um prédio para que houvesse um controle desses produtos que entravam e saíam. Daí, enfim, fundou-se a Praça da Alfândega. A praça se tornou um importante ponto de encontro da cidade, com espaços como lojas, cafés e restaurantes. Aqui também ficam museus importantes como o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Margues, e o Farol Santander, que nós vamos visitar agora. O Farol Santander fica nesse prédio simplesmente espetacular, onde antigamente funcionava o Banco Nacional do Comércio. Por aqui, exposições temporárias são uma programação imperdível. E tem também a área vintage, que com maquinários, notas de dinheiro, que mostra, revive como funcionavam os bancos de antigamente. Dá para ver como eram as primeiras caixas registradoras, documentos e objetos originais usados nas transações financeiras do passado, o que é uma verdadeira viagem no tempo. Para quem é apaixonado por cultura, Porto Alegre tem muito mais a oferecer. Vale a pena destacar a Casa de Cultura Mário Quintana, que fica no antigo Hotel Majestic, onde o poeta morou. O espaço conta com teatro, cinema e galerias de exposições. Para os amantes da arte contemporânea, o Museu Iberê Camargo é uma verdadeira obra por si só. O prédio, com arquitetura marcante, reúne um grande acervo de pinturas, gravuras e desenhos do artista que dá nome ao museu, além de exposições com nomes internacionais e nacionais. Seguimos pelo Centro Histórico de Porto Alegre. Uma visita à Basílica Nossa Senhora das Dores se torna parada obrigatória. Construída entre 1920 e 1929, a igreja tem mais de 90 anos de história e é um dos principais patrimônios religiosos da cidade. Em 2023, foi elevada à categoria de basílica pelo Papa Francisco, um título que reconhece sua importância espiritual e histórica. A Basílica é um dos maiores pontos de fé de Porto Alegre, sendo um local de devoção e religiosidade para milhares de fiéis. Saindo da Basílica Nossa Senhora das Dores, a poucas quadras chegamos na usina do gasômetro e na orla do Guaíba.
cenário perfeito para um almoço com vista. Seja para almoçar, jantar, petiscar ou brindar o pôr do sol do Guaíba, o destino perfeito é o 360 Poa Gastrobar. O ambiente ideal, com gastronomia de excelência, design e um camarote perfeito para o maior cartão postal da capital gaúcha. Suspenso pelas águas do Guaíba, o 360 Poa Gastrobar impressiona desde a chegada. Paredes de vidro, piso transparente e um panorama de 360 graus convidam a aproveitar cada momento num cenário deslumbrante. O cardápio é um capítulo à parte. Petiscos, saladas, pratos autorais e drinks criativos, que são um verdadeiro espetáculo. O menu aqui do 360 Poa Gastrobar tem uma infinidade de opções, que vão dos petiscos até aos pratos. Mas se você também não quiser fugir tanto assim da dieta, tem opções de saladas muito deliciosas e lindas, como a gente está vendo. Eu escolhi a salada de pastrame, que tem inclusive mostarda de butiá e mussarela de búfala. Como prato principal, eu escolhi camarões laqueados, purê de moranga cabotiá, brócolis, que estão lindos nesse prato, e amêndoas tostadas. E agora eu vou prová-lo. Esse purê de moranga, uma delícia! Enquanto eu aprecio esse cartão postal. Tudo isso em um clima descontraído, perfeito para o almoço, o jantar ou um happy hour, com vista para o pôr do sol. O 360 funciona todos os dias, das 11 da manhã às 10h30 da noite, em um espaço climatizado, além de convênio com estacionamento próximo, para você não se preocupar e aproveitar ao máximo. E se a ideia for celebrar, o local também recebe eventos privados, uma experiência completa, com a melhor vista de Porto Alegre como cenário. O viajante que chega em Porto Alegre não tem outra opção, ele tem que visitar uma das joias da cidade, o Mercado Público da capital gaúcha. Com mais de 150 anos de história, o prédio fundado em 1869 já passou por inúmeras provações, enchentes, incêndios, mas aqui dentro a efervescência da cidade é pulsante. Bancas vendendo os mais variados produtos, opções gastronômicas, história, cultura e também uma pitada de religiosidade. Tem muita coisa aqui dentro. Bora? E quem conta melhor essa história de retomada do mercado é a Carolina Kader, que é permissionária ou coloquialmente conhecida como mercadeira, como são permissionários aqui no mercado público, né, Carolina? Isso aí, a gente está aqui no mercado público com a nossa loja há quase 30 anos já, mas eu sou a 4ª geração da minha família no comércio aqui no mercado público. É muito passado de pai para filho, tem muita nostalgia e memória afetiva, tanto de quem frequenta quanto dos próprios permissionários, né? Exatamente, o mercado ele é a nossa casa, assim, né? Então, quando a água entrou aqui foi horrível, mas assim, ver o mercado hoje cheio de vida, cheio de barulho, de som, de música, de gente passando, é tudo pra gente, assim. Porque a nossa história tá aqui dentro, né? A história das nossas famílias, a história da cidade, a história do nosso estado, toda passa por aqui todos os dias. Né? É muito marcante porque resiliência marca a história dos mercadeiros e do mercado público como um todo, né? Foram inúmeros incêndios, 2 enchentes devastadoras nesses 150 anos de história. Então, o resistir e sempre recomeçar é uma característica de você. Exatamente. Acho que a resiliência, a coragem, a força faz parte da essência do ser mercadeiro, né? Então, trabalhar aqui, ter a vida aqui e ter essa resiliência como norte, assim, como as coisas que a gente toca, faz parte da nossa vida, né? Ver o mercado cheio, que nem hoje, ver a luz entrando, esse barulho que tem no mercado, né? O barulho da troca, do comércio, pra gente é magnífico. Com as atividades plenamente retomadas, agora podemos ver pessoas circulando, restaurantes e muitas bancas oferecendo produtos de todos os tipos. Especiarias, doces, frutas, peixes frescos e muitas outras delícias.
A Banca 40 é daquelas paradas obrigatórias no mercado público de Porto Alegre. O cardápio é variado, mas existem alguns clássicos que fazem toda a diferença, porque eles aliam delícias com muita nostalgia e memória afetiva. O doce mais emblemático da Banca 40 é a Bomba Royal. Lugar onde tradição e sabor se encontram, a Banca 40 é um dos espaços mais queridos da cidade. Parada obrigatória para quem quer experimentar sorvetes deliciosos com receitas que atravessam gerações. A Banca 40 é mais que um ponto turístico. É pura memória afetiva em forma de sobremesa. Olha só, salada de fruta nata batida e sorvete. A mais célebre receita da Banca 40, remontada à época da Segunda Guerra Mundial. Na época, a pedido dos clientes, misturavam-se todos os ingredientes disponíveis na loja. Assim nasceu a famosa Bomba Royal, combinação de salada de frutas nata batida e 3 sabores de sorvete artesanal. Maravilha, obrigada! Enquanto o mercado público pulsa intensamente, há uma energia mais profunda que também vibra neste local. No cruzamento central de seus corredores, um mosaico de pedras e bronze marca o assentamento do Bará, orixá das religiões de matriz africana que simboliza a abertura de caminhos, o comércio, o trabalho e a fartura. Gente, eu estou no meio de uma conversa muito bacana aqui com o pai Thiago de Bará, porque a gente vai falar deste mosaico lindo, que é uma obra de arte, e embaixo desse mosaico, o assentamento do Bará do Mercado. Pai Thiago, que história é essa? A história nos conta 2 correntes, tá? Que ou os escravizados que ergueram o mercado público, e a gente pode dizer que essas paredes contam muita história, porque aqui a gente viu lá, a gente presenciou, as pessoas presenciaram pessoas morrendo, deram seu sangue para que se erguesse esse mercado público. Então há a corrente que eles fizeram o assentamento, e a outra corrente que a história nos traz é que o Suanlele Okissierupé, que seria o príncipe custódio, teria feito o assentamento do Bará do Mercado. São as 2 correntes que andam paralelas em relação a isso. O que é um assentamento? O assentamento, eles são elementos físicos preparados por pais ou mães de santo, que através desses elementos eles fixam a ligação com o sagrado, com a divindade, aqui no caso o Bará. E o mais emblemático é que a gente estava aqui antes, não tinha nenhuma oferenda ou homenagem aqui. Agora a gente voltou para conversar com o pai Thiago, a gente já vê as manifestações de fé. E no momento que as pessoas depositam as moedas e outras recolhem, é a troca do Bará. A gente vai ao mercado fazer a nossa troca. Tudo que é colocado aqui alguém vai colher. E é totalmente para nós normal. E as histórias de fé e todas as manifestações ao Bará do Mercado são comemoradas na Semana do Bará, que é no dia 13 de junho. A festa é para todos, a sociedade civil, para os simpatizantes, para o povo religioso. É um assentamento para todos. Muito obrigada, pai Thiago. Nada. Muito obrigada. O mercado é um espaço de encontros entre o passado e o presente, o sagrado e o cotidiano. Por aqui, cada corredor guarda uma história e cada parada revela um pedaço da alma de Porto Alegre. E bem em frente ao mercado público está o Chalé da Praça 15, que é outra joia do Centro Histórico de Porto Alegre. Aqui é maravilhoso sentar, petiscar, ver o vai e vem das pessoas no centro de Porto Alegre e tomar um chopinho muito bem tirado. Obrigada, Marco. Com mais de um século de história, o Chalé da Praça 15 é um dos bares e restaurantes mais tradicionais de Porto Alegre. A arquitetura charmosa, com estrutura em madeira, ferro e vidro, revela o estilo eclético e o espírito vibrante da virada do século XX. Um espaço acolhedor, tombado como patrimônio histórico, que preserva a memória e o cotidiano dos porto-alegrenses. Além do ambiente encantador, o local oferece almoço, café, petiscos, bar completo e música ao vivo. Perfeito para um intervalo saboroso durante um passeio ou para curtir um fim de tarde com um chopinho gelado. Observando o movimento da cidade, o terraço ao ar livre e o salão com vista para a Praça 15 completam a experiência com um toque nostálgico e cultural.
E vamos embarcar agora nas histórias misteriosas da capital gaúcha. Porto Alegre é cheia de histórias, vocês já puderam perceber nesse episódio do Embarque Nessa. Mas essa cidade também é repleta de misticismo. Um deles está aqui, o Marco Zero da cidade em forma de pirâmide. E para contar esta história desta pirâmide e outras fascinantes, meu amigo André Hernandes, pesquisador que sabe tudo que envolve fatos e boatos. Fatos e boatos, fofoca, que é a parte que eu mais gosto. Fofocas da cidade, mas algumas lendas urbanas têm registro, aí já não é lenda, é fato mesmo e tu vai atrás de tudo, né? Exato, e para o mundo esotérico é exatamente isso, né? A ideia da parte mística se transforma, para algumas pessoas que não são esotéricas, para elas é lenda, para a gente que acredita em espiritualidade, é a nossa realidade, né? O André, ele faz o Poa Mal Assombrada, que é um circuito que passa por lugares místicos, regiões ainda muito debatidas da cidade. E ainda tem o Café Mal Assombrado que a gente vai lá, porque eu sei que tem muito viajante que procura esses roteiros. Mas antes a gente vai falar aqui, em frente à Prefeitura Municipal da cidade, a Pirâmide do Marco Zero. O que essa pirâmide tem de instigante, André? Boa, ela é muito importante, Cris, porque assim, ó, tem a linha, são duas linhas paralelas, né? O paralelo 30, uma passa na parte norte do globo, né? Passa por cidades sagradas, no Nepal, no Egito, vem até as pirâmides do Maia, no México, desce ali, enquanto digita no Google lá, Porto Alegre, o Pinho, Marco Zero, cai aqui, né? Fazendo um triângulo invertido, segundo a lei hermética, o Hermes Trismegisto, 3 vezes reiniciado, 300 anos dizem que ele viveu lá no Egito, né? O Hermes Trismegisto falou sobre luz e sombra. Porto Alegre seria o espelho da civilização que prosperou no passado. Então, Porto Alegre não é um mosaico imenso de religião à toa. Realmente, as pessoas procuraram Porto Alegre por ser um campo de concentração energética. Por isso que muita gente fala, como é que pode a religião tal nasceu em tal lugar do mundo, em Paris, o espiritismo, do Kardec, que nasceu em Paris, mas aqui que Gambeiro, sei lá, quase não tem uma placa dizendo sobre essa informação, e aqui ela tá viva ainda. Por isso que aqui a coisa continua, se mantém e prospera no Brasil, como o positivismo, entre outras teosofias e filosofias. Né? A pirâmide do Marco Zero, ela forma um triângulo, é isso? Ela é um vértice e os outros 2 vértices são onde? Aí é discutível, né? Mas um tá na América do Norte e o outro... Pirâmides maias. Exato. E outro lá nas pirâmides do Egito, lá no Cairo. Cada cultura, cada centro iniciático vai interpretar diferente o que é essa pirâmide invertida, mas para nós aqui, os místicos de Porto Alegre, acreditamos que sim, é uma coisa positiva. Eu vou sair aqui na frente da pirâmide do Marco Zero de Porto Alegre e vou lá no Café Mal Assombrado, porque o André vai contar algumas histórias mal assombradas de Porto Alegre que são relembradas lá no café. Enquanto a gente está indo para lá, eu quero que suba o trecho da música de Cleito Cledir, que fala... Vamos cantar junto? Coisas de magia, sei lá, paralelo 30. Meu pra ti. Bom, vocês já perceberam que o Café Mal Assombrado é um lugar para chegar aqui e passar horas vasculhando, vendo. É um museu, café, restaurante, biblioteca, todas as tuas paixões unidas em um casarão de que ano é esse casarão? 1915. Um casarão de 1915 no Centro Histórico de Porto Alegre, na Rua Fernando Machado. Mas essa rua não era Fernando Machado. Aquelas coincidências que não são coincidências para os místicos de plantão. A Rua Fernando Machado era antigamente a Rua do Arvoredo. E uma das principais, que não é lenda, é um fato histórico de Porto Alegre, claro, documentado. Exato. É o açougueiro da Rua do Arvoredo. Exato. Isso realmente é uma história que até os porto-alegrenses não sabem exatamente, mas é uma história que sim, que aconteceu. São 3 personagens importantes nessa história, que é o José Ramos, esse sim o assassino, né? O Klaus Clausen, que era o açougueiro, que era o cara que faria a linguiça, mas que também foi assassinado, também foi morto. Um triângulo macabro que vivia nessa rua aqui
e fazia linguiça de carne humana. Né? E o cardápio, ele passeia por essas histórias. Por exemplo, aqui nós temos a cuca com o quê? Adivinhe você? Linguiça. Não é de carne humana. Cuca com linguiça. Deliciosa, eu já provei outra vez que eu vim aqui. Aqui tem um bolo de sangue e esse aqui é o bolo Maria Degolada. E assim o André e o Café Mal Assombrado vão contando as histórias de Porto Alegre. E aqui também tem alguns drinks. E esse aqui é o estricnina, é isso? Isso, esse aqui é nosso E, drink. gente, estricnina. E eu, porto-alegrense, não sabia, e talvez você não saiba. Olha esse livro. Conta a história do Romeu e Julieta, porto-alegrenses. Exato. O nosso Romeu e Julieta, que é real, que é uma história que aconteceu, né? Não tem tanto glamour, né? Porque, enfim, às vezes santo de casa não faz milagre. E a gente tem um drink, porque... Peraí, deixa eu passar pra cá esse drink a gente aqui. tenta ressignificar o que é o morrer de amor. Já que é Vamos uma lá. frase que a gente utiliza muito, né? Que a gente tá morrendo de amor, a gente vai pegar o veneno, que é esse aqui. Aqui é a estricnina. Estricnina. A gente vai botar no nosso drink e simbolicamente a gente vai deixar nosso veneno aqui, a gente vai brindar com a estricnina e a gente vai morrer de amor. Ai, adoro. Só disso. Que delícia. Olha que já abre. E esse aqui é o que, André? Esse é uma homenagem ao nosso grande poeta gótico suave, o Mário Quintana. Ele sempre era visto nos cafés tomando um cafezinho preto e comendo um quindim. E aqui é o quê? Adivinha, a gente fez uma cachaça com um doce de leite, leite condensado, parecendo para fazer um quindim e o café. Mistura ela pra te ver e aí tu vai ter uma dose de Quintana. Eu me sinto até mais assim, poeta. André, o que significa uma pessoa passar aqui pela Rua do Arvoredo, ver o Café Mal Assombrado e entrar e saber que o que se fala aqui, o que se conta aqui é sobre a morte. Quem entra no Café Mal Assombrado, dentro desse contraste, vai se deparar com essa coisa da morte, mas o que ela mais vai valorizar é a vida. É o tempo finito, o tempo que acaba e o tempo que ela está vivendo, o que ela está fazendo nesse tempo. E o convite do Café Mal Assombrado é entrar aqui e perceber que a vida ela é finita e o que a gente está fazendo da nossa vida, né? E fazendo esse exercício de imaginar o que é esse momento, essas pessoas que passaram, essas memórias que foram escritas, qual é a memória que tu está escrevendo, o que tu vai deixar, qual é o teu legado. Então é provocar. Ninguém sai daqui indiferente. Fui só num café. Não é essa a proposta. Cada cantinho conta uma história, provoca o tempo todo, às vezes constrange pela provocação quando não está acostumado e logo tu vê, no time, era isso que eu precisava ver. É um lugar que te convida a olhar para dentro, a olhar a história e a ser feliz com o que se tem. Olhar para a sombra para reconhecer a luz. Ai, eu adoro isso. Eu vou provar esse bolo de sangue. Olha. Nunca comi um bolo de sangue. É bolo de sangue, né? É bolo de sangue. É Nunca tipo comi um bebo. bolo de sangue na minha vida. É universal, não te preocupe. Muito bom. Eu quero provar Maria Degolada. Maria Maria Degolada. Tri, né? Muito obrigado. A nossa sombra A nossa e a sombra, nossa luz. Nossa luz. Depois de um dia intenso de descobertas, sabores e muitos passeios em Porto Alegre, chegou a hora do descanso e nós escolhemos o Hotel Lagueto Moinhos para momentos de relax, aconchego e bem-estar. Olá, sejam muito bem-vindos à minha suíte. É a suíte New York, da arquiteta Cíntia Aguiar, que projetou este espaço maravilhoso. Espiem o que é este banheiro com 2 cubas, amenities. O chuveiro também, são 2 chuveiros dentro do box, um espaço super amplo para a gente ter aquele momento de relax, aquele momento íntimo incrível aqui na Suite New York. Mas agora a gente vai pro lado de fora do banheiro, que eu vou te mostrar essa parte aqui que é o estar da Suite New York. Olha que lindo esses estofados, cadeira de design, as mesas laterais para apoio, um papel de parede muito criativo, uma bancada, uma penteadeira maravilhosa com super espelho e esta banheira. Para quê? Para momentos relaxantes. Aqui tem frigobar com o minibar, né? Com várias delicinhas. E agora essa cama maravilhosa. Gente, e aí, olhem a delicadeza, chocolatinhos, que queridos! É muito fofo receber esse carinho da equipe do hotel. A TV, gente, ó, ela fica virada para a cama ou virada também aqui para a área do estar, o que facilita muito
para transitar nessa suíte maravilhosa, que é a minha casinha aqui em Porto Alegre. O dia amanheceu no charmoso bairro Moinhos de Vento e o Lagueto Moinhos combina história e sofisticação. Instalado junto a uma mansão da década de 30, que é tombada pelo patrimônio histórico, o hotel oferece uma experiência única aos hóspedes. A estrutura conta com piscina, academia, bar, restaurante, serviço de quarto 24 horas e um café da manhã farto e saboroso. Servido em um ambiente clássico com varanda ao ar livre e, além disso, a localização privilegiada, que coloca os hóspedes a poucos passos de diversos serviços como bares e restaurantes. E depois de um belo café da manhã, uma caminhada em meio ao ritmo urbano de Porto Alegre. Nas imediações do bairro Moinhos de Vento, a Rua Gonçalo de Carvalho é um verdadeiro refúgio verde. Imagine uma rua ser ponto turístico. Isso acontece aqui em Porto Alegre, tá? Na Rua Gonçalo de Carvalho. Ela já foi eleita a rua mais linda do mundo. E esse título é graças à arborização dessa região. Olhe só esse túnel verde que se forma sobre a via, é lindo demais. São mais de 100 árvores da espécie tipuana que circundam a via, dão todo esse encantamento e parece que a gente está sob um céu verde. Muito além da beleza, a Gonçalo de Carvalho representa a harmonia entre a cidade e a natureza. Ainda no elegante bairro Moinhos de Vento, cada rua convida a um passeio com calma. A charmosa Padre Chagas é repleta de lojas, bares, restaurantes e cafés, que respiram estilo e muito bom gosto. Nas imediações, a Rua Dinarte Ribeiro também encanta, com sua atmosfera tranquila, galerias e espaços que misturam gastronomia e sofisticação. E para completar o passeio, nada melhor que uma pausa no parque que deu nome ao bairro, o Parque Moinhos de Vento, carinhosamente chamado de Parcão, que é um oásis no meio da cidade, ideal para caminhar, relaxar e curtir o dia ao ar livre. Chegou a hora do almoço e já que estamos em Porto Alegre, vamos saborear um autêntico churrasco gaúcho. Não existe outra forma de experimentar a verdadeira culinária gaúcha do que um bom churrasco. Por isso que estamos hoje na Churrascaria Cultura Gaúcha. Você já ouviu falar em espeto corrido? Pois é, e é o que eu vou saborear hoje. Olha, o Clederson tá aqui. Como é que é o espeto corrido, Clederson? O espeto corrido são compostos de todas as variedades de carne que a casa trabalha, de vazio, paleta, costelão, e é servido no espeto. São vários cortes de carne que vão passando e a gente vai comendo até ficar satisfeito. O quanto? Até caber. Até caber. E qual é? O churrasco, Clederson, ele é um prato preparado de norte a sul do Brasil. Mas qual é a diferença do churrasco gaúcho? O churrasco gaúcho, ao meu entendimento, é a escolha de uma boa carne para começo de conversa, né? Um bom braseiro e sal grosso. Esse é o legítimo. E muita dedicação no churrasqueiro. É o legítimo? Ai, me desculpem os outros lugares, o melhor de todos. E o que eu vou saborear? Para começar, para abrir aqui os trabalhos. Para começar, nós estamos aqui com vazio suculento, um corte muito tradicional aqui do nosso Rio Grande do Sul. Deixa eu falar, porque o pessoal talvez não saiba o que é um vazio. Aqui no Rio Grande do Sul é chamado de vazio. Do Rio Grande do Sul para cima, vocês conhecem por fraldinha. Mas aqui na cultura gaúcha não tem fraldinha, não. Se pedir fraldinha aqui, ninguém sabe o que é. É um vazio, que é um dos principais cortes de um churrasco típico gaúcho, exatamente. Não é, Clederson? Eu quero uma mais passadinha. Mais passadinha? Eita, coisa linda! Olha aqui, ó. E eu vou começar a minha experiência na cultura gaúcha, o tradicionalíssimo espeto corrido, agora. Valeu, Clederson. Bom apetite. Obrigada. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão.
Em um dos endereços mais tradicionais da cidade, você pode desfrutar dos melhores cortes de carnes e um buffet com pratos deliciosos, servidos à vontade. É o lugar ideal para sentir o sabor e a cultura do Rio Grande do Sul. Ah, e uma dica para o seu roteiro, hein? Aos fins de semana, além do autêntico churrasco, a cultura gaúcha apresenta shows tradicionalistas, uma verdadeira imersão na cultura do estado. E por isso, não pode faltar um bom chimarrão. A primeira experiência chegando aqui na Churrascaria Cultura Gaúcha é saborear um chimarrão. Afinal de contas, o viajante, quando chega no Rio Grande do Sul, de um modo geral, tem uma curiosidade, né, Martini, de sorver um mate. Sempre, porque ele quer. Todos os turistas que vêm visitar nós aqui em Porto Alegre, a primeira coisa que eles pedem é o chimarrão. E aí eles preparam na hora, é isso? Na hora, sempre. Não dá para deixar o chimarrão aqui pronto? Não, porque daí ele perde sabor e coisa, a textura da erva. Vamos preparar um então? Vamos lá. E o pessoal gosta? O pessoal diz o quê? Acha muito amargo? Acha amargo, todos. Raramente, é poucos que gostam. Só quem toma mate, algum mate que é o tererê de outros estados, que daí toma nosso chimarrão. Mas tem que ser a temperatura da água mais baixa do que a gente toma. Eu, como gaúcha que sou, né, já não acho nada amargo e para mim tem que ser bem quente. Eu vou tomar o primeiro porque ele é mais amargo, porque ele vem com mais erva. Isso é uma tradição, né? Quem prepara o mate sempre toma o primeiro mate. É uma maneira muito típica dos gaúchos, né? Para uma conversa, aquele momento de família ou amigos reunidos, uma cuia só para quem estiver nessa roda. Obrigada, Martini. Nada. Lagartear. Ainda tomando um mate? Ai, isso é bom demais, tchê. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Depois desse almoço delicioso, vamos dar uma caminhada. E a opção aqui fica bem do ladinho da churrascaria. É o Parque Harmonia. Porto Alegre é uma cidade surpreendente, principalmente para quem gosta de apreciar o contato com a natureza, a cultura e o bem-estar. E o nosso passeio agora é aqui no Parque Harmonia, um dos pontos turísticos da cidade, principalmente para aqueles que adoram um ambiente familiar, com segurança, opções de gastronomia e lazer e, claro, esse contato incrível com o verde que tem por aqui. Com uma área verde de 175 mil metros quadrados, o espaço foi totalmente revitalizado e agora oferece estrutura moderna, acessível e pensada para toda a família. O parque tem churrasqueiras públicas, pontos de água quente para chimarrão, áreas para piquenique e um playground temático. Além disso, o parque se firmou como palco de grandes shows, festivais e eventos culturais que movimentam o Rio Grande do Sul. No mês de setembro, é a sede do Acampamento Farroupilha, uma importante celebração da cultura gaúcha. Ações que refletem o compromisso da GAM3 Parques, concessionária responsável com a valorização da experiência do visitante. O Harmonia une natureza, esporte e cultura. Este é um dos espaços mais encantadores do novo Harmonia, o Playground Cepete Araju. Um ambiente lúdico, educativo, que traz viva a cultura e folclore gaúchos num espaço que agrada tanto as crianças quanto os adultos. É puro encantamento ficar por aqui. E para quem quer seguir o passeio, a dica é caminhar pela Orla do Guaíba, que fica bem em frente ao Parque Harmonia. Esse é um dos principais cartões postais de Porto Alegre. Um programa imperdível para quem quer sentir a cidade de verdade, na essência. Se tratando de pôr do sol, Porto Alegre tem um dos mais lindos do mundo. E essa beleza se potencializa ainda mais quando a gente chega às margens do Guaíba. O
pôr do sol fica incrível, é uma verdadeira atração turística. Por isso que viemos até aqui, ao Cais Embarcadero, esse complexo de lazer, gastronomia e diversão, que além de tudo isso, oferece, sabe o quê? Essa vista. Às margens do Guaíba, esse espaço moderno caiu no gosto dos porto-alegrenses e dos viajantes. O local reúne gastronomia, lazer, cultura, tudo junto aos antigos galpões do Cais do Porto. É o lugar ideal para um passeio. Imperdível, hein? O Cais Embarcadero tem diversas opções de bares e restaurantes e eu escolhi o Will's Bar, que transporta os visitantes diretamente para New York. O ambiente foi cuidadosamente decorado para reforçar essa temática, proporcionando uma atmosfera cosmopolita e acolhedora. E entre todas as opções gastronômicas, a equipe do Embarque Nessa escolheu esta aqui, que é o Will's, um bar temático que te leva por Nova York, todo aquele clima da Big Apple, aqui às margens do Guaíba. O cardápio é super variado. Além dos drinks e bebidinhas, eu estou aqui com a minha espumante. No menu de comidinhas tem petiscos, tem pratos, tem iguarias autênticas americanas. Eu pedi croqueta de brisket e tapas de salmão. Eu vou provar tapas de salmão primeiro. Defumado, texturas, uma delícia. Combina super com a minha rosé. O menu é diversificado e a carta de drinks autorais com mais de 15 opções é exclusiva. Tudo promete surpreender até os paladares mais exigentes. Estamos conhecendo Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, uma cidade cheia de atrações, não apenas para quem gosta de turistar. Porto Alegre também se destaca como sede de grandes eventos. A cidade recebe feiras, congressos, shows e eventos internacionais o ano todo, graças a espaços bem planejados, com estrutura e tecnologia, como este onde estamos, o Instituto Ling. Quem vem a Porto Alegre encontra uma cidade preparada para receber muito bem, seja qual for o tamanho ou o tipo de evento. O Instituto Ling é um dos locais preparados para isso. Com ambientes versáteis e equipados com tecnologias de ponta, o local recebe desde shows e exposições até convenções e eventos sociais. Existem também muitos outros centros de eventos, espaços especializados e casas de shows. Se a ideia é realizar um evento com charme e estrutura, a capital gaúcha é o cenário perfeito. Falando em eventos, a gente não pode deixar de citar os estádios que movimentam a cidade, o Beira-Rio e a Arena. As casas dos times Internacional e Grêmio são palcos de grandes jogos que atraem milhares de visitantes, tanto torcedores locais quanto turistas, que querem sentir essa energia única do futebol gaúcho. Esses espaços também recebem grandes shows e atrações que movimentam a cena cultural. Agora eu estou em um dos lugares mais importantes e históricos de Porto Alegre, a Praça da Matriz. Este espaço que é um verdadeiro símbolo da cidade e também é conhecido como a Praça dos Três Poderes, já que abriga a Assembleia Legislativa, o Palácio Piratini, que é a sede do governo estadual, e o Tribunal de Justiça. Ao redor, a imponente Catedral Metropolitana, esculturas, monumentos e prédios históricos emolduram o cenário. Um destaque especial vai para o charmoso Teatro São Pedro, um dos mais antigos e tradicionais do Brasil, palco de grandes espetáculos.
Recentemente, a Catedral Metropolitana, que por si só já é um grande ponto turístico para qualquer viajante, abriu esta operação, o Café da Catedral, em pleno salão nobre desta que é a Catedral de Porto Alegre, repleta de história. E aqui nesse ambiente que fica entre a Catedral e o Palácio Piratini, essas mesas em meio ao jardim, um serviço impecável e toda a história, a arquitetura e magia que esse lugar pode proporcionar encanta todos os visitantes. É o lugar ideal para os moradores da cidade e também, é claro, para quem está explorando a capital gaúcha. Um menu finamente elaborado, com petiscos, pratos, drinks, é a pedida certa para um fim de tarde. Daqui a pouco as luzes começam a baixar e a iluminação fica diferente. Olha, coloca na tua agenda, tá vindo para Porto Alegre ou já é daqui? Venha conhecer Café da Catedral. De fato, parece que a gente entrou numa cápsula do tempo e a gente está vivendo num conto de fadas. Um lugar surpreendente, onde a gente pode relaxar, tomar um bom café e, ao mesmo tempo, sentir a energia deste espaço tão sagrado e tradicional da cidade. Sem dúvidas, um lugar especial e imperdível. Coloca na tua agenda. A noite chegou e o embarque nessa está aqui em um dos bairros com a vida noturna mais agitada do Brasil, que é o bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. E a pedida para drinks autorais, drinks clássicos e comidinhas deliciosas é o Spoiler. A temática, séries e filmes. Mas cuidado, viu? Aqui dentro tem spoiler sim. E eu vou te dar um agora. O embarque nessa Porto Alegre tá ficando maravilhoso. E tem mais dica para quem for passar pela Cidade Baixa em busca de boa e tradicional gastronomia, com um clima descontraído. Aqui você também pode aproveitar uma delícia local. Aliás, uma das maiores tradições e emblemas dos gaúchos. São muitas as opções gastronômicas em Porto Alegre, mas se existe algo que só tem aqui, eu apresento para vocês agora: o X. X não é hambúrguer, X não é cheeseburger, X não é bauru, X é X. É um lanche que, na verdade, é uma refeição tipicamente do Rio Grande do Sul. E Porto Alegre tem inúmeras opções de X pela cidade. Aliás, comer um X é a cara de Porto Alegre. Tem alguns macetes, alguns segredos. O pão tem que ser pão massinha. Ó, crocantezinho, porque ele vai prensado. No recheio tem que ter vegetais, carne, pode acompanhar um ovo, tudo muito bem prensadinho na chapa. Maionese da casa. Gente, um bom X tem uma maionese caseira pra gente lambuzar enquanto a gente vai comendo. E um dos X mais tradicionais de Porto Alegre é aqui onde eu estou, no Cavanhas. Tem inúmeras opções com bacon, com calabresa, de carne, de frango, tem até X vegetariano. Mas tem um que, esse é o mais porto-alegrense de todos os X. X coração de galinha. É muito coraçãozinho aqui dentro. E esse X, deixa eu mostrar pra vocês. Dentro. Ai, gente, só experimentando pra vocês entenderem o que eu tô falando. Então, chegou em Porto Alegre, vem comer um X que não tem erro. Aí a gente faz assim, ó. Pega um pouco de maionese, ó, passa e se delicia. Porto Alegre também é uma cidade reconhecida por ser cheia de árvores e parques, como este que eu estou agora, o Parque da Redenção, que é o coração verde da capital gaúcha. Com mais de 35 hectares, o Parque Farroupilha, como é chamado oficialmente, é o lugar ideal para caminhadas, passeios de bike e momentos ao ar livre. Aos domingos, o espaço ganha um charme todo especial com o tradicional Brick da Redenção,
um mercado de pulgas, que reúne comidinhas, artesanato, antiguidades, arte e muita cultura gaúcha. Porto Alegre também conquista pelo paladar. E a nossa noite hoje é no Pepo Cucina, o endereço mais que encantador quando o assunto é gastronomia de alto nível. O Pepo Cucina é um restaurante que exala sofisticação. Seu cardápio valoriza a tradição italiana com um toque autoral contemporâneo. O ambiente refinado e acolhedor é perfeito para encontros especiais. E para uma experiência incrível aqui no Pepo, de entrada, eu vou pedir camembert ao forno, que vem com torradinhas. Esse outono em Porto Alegre já pede um prato assim. Como prato principal, eu vou pedir o prato que foi criado em homenagem à Bienal 2025. Inclusive, o Pepo Cucina faz parte da Associação da Boa Lembrança. E esse é um prato da Boa Lembrança em homenagem à Bienal, que é o medalhone ao laçador. Inclusive faz uma homenagem ao maior símbolo da capital gaúcha. E de sobremesa, a minha preferida de sempre, tiramisu. E é com essa imagem linda do pôr do sol do Guaíba que a gente encerra o Embarque Nessa aqui de Porto Alegre. A gente espera que vocês tenham amado, adorado cada cantinho dessa cidade, cada sabor da capital gaúcha, que tem muito a oferecer a todo viajante. Nos siga nas redes sociais e aguarde, porque o próximo destino já está sendo preparado para você. Embarque Nessa comigo! Vou pra Porto Iba, trilegal. Coisas de magia, sei lá.